Nessa aula você vai aprender como criar artes atrativas no Canva. Nesse exemplo aqui dessa aula, eu vou criar um post para uma pizzaria, como se eu tivesse aqui um cliente que é dono de uma pizzaria. Mas você pode usar tudo que você aprender aqui para criar os seus próprios posts ou então para o post do seu cliente aí, todos os ensinamentos que você aprender aqui, é só você ajustar conforme aí o nicho do seu cliente. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou clicar aqui nessa opção, criar um design. E aqui, dessa vez, eu vou selecionar essa opção tamanho personalizado. Aqui eu vou deixar 1080 de largura por 1350 de altura, que normalmente é o tamanho que a gente usa ali para fazer um post no Instagram. Agora eu vou clicar aqui nessa opção criar novo design. Então aqui, conforme eu tinha ensinado na aula anterior, você pode usar templates prontos já do Canva, só que dessa vez a gente vai iniciar aqui um design do zero. Mas relembrando aqui, você pode, por exemplo, aqui nessa parte de design, você pode buscar por pizzaria, é o exemplo desse caso aqui. Aqui ele já aparece várias opções aqui, diversos modelos que a gente pode usar. Lembrando, onde aparece essa coroa aqui é um recurso Pro do Canva. Então, caso você tenha uma conta gratuita, você não vai conseguir utilizar. Então, por exemplo, caso eu quisesse usar esse modelo aqui, é só dar um clique nele que ele já veio parar aqui dentro do meu projeto, no tamanho que eu coloquei aqui da minha imagem. E eu poderia ajustar aqui essas imagens, poderia ajustar aqui também o estilo da fonte. Enfim, tem diversas opções aqui que você pode usar como referência e também usar alguns elementos dele aqui, certo? Então vamos lá, eu vou excluir, vou apertar um Ctrl Z na verdade aqui, ou eu posso clicar aqui em cima em desfazer para voltar a página aqui, o meu design ficar em branco. Uma coisa muito interessante quando você vai criar um design, antes de tudo, é você ter referências do que você vai fazer, certo? Porque assim você você melhora a sua criatividade tendo outras referências. Então, uma coisa que você pode fazer é perguntar para o seu cliente se ele possui referências, outros perfis no Instagram, por exemplo, que ele curte o trabalho, que ele curte o design, ou então, se seu cliente não tiver referências, é bom que você mesmo procure. E aqui eu vou apresentar algumas formas de você buscar por referências. A primeira delas é o próprio Canva. Então aqui dentro do Canva, você pode aqui na página inicial, aqui você pode buscar, por exemplo, se eu for fazer um post, né? Vamos por aqui que é o post da pizzaria. Aqui eu posso colocar pizzaria. E aqui ele já vai mostrar para mim diversos modelos aqui. Então aqui eu posso usar como buscar referências de cores, do estilo da fonte que a pessoa usou, a imagem que ela colocou no fundo. Então aqui eu posso pegar diversas referências. Não é para você copiar, e sim você buscar por referências, que assim quando você for montar o seu design fica mais fácil, fica mais simples, pois você já possui ideias ali, você já sabe como que as pessoas normalmente fazem um post para aquele nicho, certo? Então aqui eu busquei por pizzaria, ele mostrou para mim diversos tamanhos. Então aqui em cima eu posso vir nessa parte categoria e aqui em redes sociais eu consigo estar alterando o tamanho. Então se eu colocar aqui, por exemplo, stories do Instagram, ele só vai mostrar imagens que tenham aqui, né, templates que tenham o tamanho para stories no Instagram. Mas aqui a ideia não é usar, nessa aula aqui, a gente não vai usar nenhum template pronto já. Como eu falei, você pode, porque isso vai facilitar muito aí a sua rotina como designer. Porém, o intuito aqui é a gente criar algo do zero, mas com uma referência já. Então vamos lá. Aqui é uma forma de você buscar por referência, aqui dentro do próprio Canva. Uma outra forma é dentro de sites onde designers normalmente eles colocam ali o seu portfólio, ele compartilha ali o trabalho dele, os projetos que ele fez. E um exemplo de site assim é o Behance.net. Então é esse link que está aparecendo aí na sua tela. Quando você acessar ele, você vai vir aqui nessa parte de busca e aqui você pode pesquisar para encontrar aqui a sua referência. Então nesse caso aqui, eu vou buscar por pizzaria post e aqui ele já vai mostrar para mim diversos modelos de outros designers que colocaram aqui o trabalho deles. Então você pode usar para pegar referência. Lembrando, não é para copiar, é para você usar como referência. Então, por exemplo, se você gostar de um estilo de fundo
de um projeto e aí você vai ver outro projeto que você gostou do estilo da fonte, enfim, você vai usando ali como referência. Eu aqui já separei qual vai ser o texto que eu vou deixar aqui no meu post e também as cores que eu vou usar aqui. Eu já deixei anotadinho aqui para adiantar para a nossa aula. E aqui como exemplo, né, eu vou criar uma pizzaria que o nome é Pizzaria do AD. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, já criei aqui, já tinha criado aqui o tamanho do post, certo? 1080 de largura por 1350 de altura. Então, primeiramente aqui eu vou colocar o nome do meu design. Então, vou colocar aqui post pizzaria. E aqui, primeiramente, eu vou começar colocando um elemento de fundo da minha imagem. Então, eu vou vir aqui nessa parte de elementos. E aqui, eu vou pesquisar por pizza, para ver se aparece alguma coisa interessante. Alguma imagem aqui que eu poderia estar usando. Então, aqui o Canva oferece diversas imagens. Eu consigo vir aqui nessa parte de filtros aqui em cima. E eu consigo colocar apenas fotos recortadas, caso eu queira. Então, eu já deixei ele marcado aqui, é só clicar na parte de fora. Ele já vem aqui diversas imagens recortadas aqui de pizza. Então, tem a maioria aqui são pagas, né? Tem para quem tem o Canva Pro, mas também tem outras que não tem aqui a coroa. Só que aqui dessa vez a maioria está aparecendo assim. Mas enfim, aqui por enquanto eu não vou pegar uma imagem sem fundo. Eu quero pegar uma imagem faça mais sentido para eu deixar de fundo ali da minha arte, entendeu? Não vai ser uma imagem que o fundo dela é transparente, mas ser uma imagem que preencha aqui todo esse espaço aqui da minha arte. Então aqui está aparecendo a maioria é a que tem sem fundo, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia estar usando essa imagem aqui, porém eu posso fazer também aquilo que eu ensinei na aula anterior, que é você ir em bancos de imagens e pegar imagens sem direitos autorais, imagens gratuitas e sem direitos autorais, caso aqui na galeria do Canva você não encontre. Então agora eu vou vir aqui, eu até tinha pesquisado aqui antes para adiantar, mas eu entrei, por exemplo, nesse site aqui que eu passei na aula anterior, que é o pixels.com, e aqui eu busquei por pizza, e aí eu cheguei nessa imagem aqui bem interessante, que eu gostei bastante. Tem aqui diversas outras imagens também que você pode estar usando. Essas imagens aqui desse site são tudo sem direitos autorais para você baixar gratuitamente. Então é só você clicar aqui nessa opção de baixe grátis. E também tem esse outro site que eu tinha mostrado na aula anterior também, que é unsplash.com, que aqui você consegue também baixar imagens sem direitos autorais. Isso daqui é muito legal. Então, nesse caso aqui, eu já tinha baixado essas duas imagens aqui do exemplo. E aqui eu vou voltar para o meu Canva e vou vir aqui nessa parte na esquerda de fazer um upload. E aqui eu vou clicar nessa opção de fazer upload de arquivos. Então aqui eu já tenho essas duas imagens que eu já tinha baixado. Selecionei elas, vou clicar aqui em abrir. Pronto, já estão aqui as imagens. E agora eu posso clicar aqui nessa opção dessa imagem aqui. E posso colocar ela, posso ajustar ela aqui dentro da minha arte para que fique num tamanho interessante. Então aqui, por exemplo, ficou dessa forma. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a opacidade dessa imagem, porque eu quero que ela fique bem discreta. Então eu posso fazer o seguinte, aqui em cima eu venho nessa parte transparência, e aqui onde está 100 eu vou diminuir daqui, então vou deixar assim por exemplo, e eu vou fazer o seguinte também. Aqui nessa parte, eu vou arrastar essa imagem um pouquinho para a direita, que eu quero alterar a cor de fundo aqui desse projeto. Então, eu vou pegar aqui a cor que eu já tinha deixado salva. Vou vir aqui em cor de fundo, adicionar nova cor. Vou colocar aqui essa cor, pronto. Agora sim, eu arrasto aqui a minha imagem. Eu também posso vir aqui em posição e ver aqui se ela está alinhada corretamente. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Nessa imagem de fundo que eu tinha selecionado aqui, eu vou vir aqui em cima, vou clicar em editar foto. Aqui agora eu vou vir nessa aba de efeitos e vou vir aqui em desfoque. Que aqui a ideia é fazer com que eu deixe essa imagem de fundo aqui um pouco desfocada. Então aqui nessa parte eu vou deixar a imagem inteira e intensidade eu vou aumentar. Então aqui eu vou deixar algo bem discreto mesmo, posso deixar por exemplo 24, que eu vou clicar em voltar.
Então a imagem de fundo aqui, ela já ficou um pouco desfocada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em elementos, vou buscar aqui por pizza, e aqui eu vou buscar dessa vez uma imagem que ela não tenha um fundo, certo? Que ela esteja com fundo transparente. Então vou vir aqui em fotos, e aqui eu vou ver se eu encontro alguma imagem interessante para o meu projeto. Eu gostei dessa imagem aqui, então já coloquei ela aqui dentro, então ela já ficou aqui certinha. Agora eu vou adicionar uma sombra aqui nessa imagem. Então, eu selecionei ela, eu vim aqui em editar foto, e aqui agora em efeitos, eu clico nessa opção aqui, sombras. Então aqui eu tenho algumas opções de sombra que eu consigo adicionar. Então posso colocar aqui nessa projetada, essa opção aqui brilhante, tem essa opção aqui de contorno. No caso eu vou deixar aqui nessa opção, sombra projetada. Aqui eu consigo estar alterando a cor da minha sombra e também a intensidade aqui. Posso deixar ela mais clarinha, ou então mais escura, é só arrastar aqui essa opção. Então vou deixar aqui, a distância eu posso mexer também. Aqui tem um nível do desfoque da sombra, então vou deixar algo mais sutil assim. Posso aumentar também o tamanho da minha sombra, eu vou deixar dessa forma aqui, eu acho que já está interessante. Então aqui eu vou aumentar o tamanho da minha imagem, vou deixar por enquanto assim. E aqui agora, o que eu vou fazer? Posso colocar no fundo algum outro elemento aqui. Então, eu vou vir aqui em elementos gráficos, vou clicar em ver tudo, que eu posso, deixa eu ver aqui, formas. Se eu acho algo interessante. Ou então posso colocar aqui linhas, deixa eu ver se eu acho alguma linha interessante. Posso pegar isso aqui, por exemplo. Aí aqui eu consigo estar mudando aqui o ângulo desse elemento. Eu vou deixar ele posicionado aqui mais ou menos. Vou aumentar. Vou deixar ele aqui assim. E aqui eu posso alterar a cor dele. Então aqui em cima eu venho, adicionar nova cor. Deixar ele branco. E aqui em transparência, vou deixar algo bem... algo assim. E aqui eu posso duplicar ele. Eu clico com o botão direito, clico em duplicar. E agora eu vou arrastar aqui para cima. Ficando dessa forma aqui. Então a gente já consegue colocar um elemento a mais aqui no fundo da nossa imagem. Então por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou adicionar os textos da imagem. Então vou vir aqui, pegar esse texto aqui, ó, fim de semana combina com pizza. Então aqui agora eu posso fazer aquele esquema de ver qual estilo de fonte eles estão usando aqui. Então vou ver se eu acho algum modelo aqui interessante. Ou então eu também posso fazer o seguinte. Posso vir aqui em texto e aqui eu posso adicionar uma caixa de texto, onde aqui eu mesmo vou e seleciono aqui qual fonte eu quero usar. Ou então aqui embaixo ele já mostra para mim alguns modelos de texto. Porém eu vou fazer daquela forma mesmo, vou dar um Ctrl Z, vou vir aqui em Design, que eu curti esse estilo aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa opção Adicionar Página, e aqui eu vou selecionar essa arte aqui, que ele já abriu para mim na parte de baixo. Então aqui com esse texto selecionado, eu vou apertar a tecla Ctrl C, e aqui nessa nossa arte, eu vou apertar Ctrl V. Aí eu vou colocar, vou escrever aqui, fim de semana. Vou deixar assim, fim de semana. Vou diminuir isso aqui um pouquinho. Fim de semana. Vou diminuir mais um pouco. Aqui agora eu vou duplicar. Ou então aqui mesmo eu vou escrever combina. Fim de semana combina. E aqui agora eu vou usar esse estilo de fonte aqui. Então vou copiar. Vou colar. E aqui eu vou colocar pizza. E aqui eu vou aumentar o tamanho do meu texto. Então vai ficar bem grandão assim, com pizza. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar
Vou pegar esse estilo aqui, vou colar aqui dentro. Aqui, acho que vou deixar assim, combina com. Vou diminuir aqui. Colocar. Vou apagar esse combina. Então, fim de semana combina com. Porém, aqui o vermelho, ele não está combinando muito com esse fundo verde aqui. Então, o que eu posso fazer? Aqui com esse texto selecionado, eu venho aqui nessa parte de efeitos. E aqui eu venho nessa opção de fundo, que aqui ele já puxou para mim um fundo clarinho. Então, vou deixar aqui na cor branca. Arredondamento eu não vou deixar. E aqui a extensão, posso diminuir, deixar algo assim. Posso diminuir também a transparência, mas acho que eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E agora eu vou diminuir aqui. Então, fim de semana combina com esse texto aqui também. Eu vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar nesse tamanho aqui, fim de semana. E aqui eu vou aumentar esse combina com. E aqui agora eu vou vir aqui em cima em posição, vou deixar ao centro. Nessa parte fim de semana também, posição ao centro. Pronto. Fim de semana combina com pizza. Só que aqui agora eu vou ajustar posicionamento. Então, aqui com a tecla para cima do meu teclado, vou subir um pouco isso daqui. Fim de semana combina com esse pizza. Eu vou deixar ele aqui assim mais ou menos. Também vem aqui em posição ao centro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse texto aqui, pizza, atrás dessa imagem aqui da pizza. E como é que eu faço isso? Com ele selecionado aqui, então eu clico com o botão direito, venho aqui em camada e coloco essa opção aqui, mover para trás. Assim ele já ficou aqui atrás da pizza. Então eu vou deixar algo mais ou menos assim. Isso aqui também eu vou selecionar aqui tudo isso que eu quero subir um pouquinho. Isso. Fim de semana combina com pizza. Aqui agora eu vou alterar a cor aqui. Então eu vou pegar a cor que eu tinha, tom de vermelho aqui que eu já tinha separado. Vou copiar. E vou colar aqui. Pronto. E aqui agora eu vou diminuir esse texto aqui. Vou deixar um pouquinho assim, menor. Esse aqui agora eu vou deixar assim mesmo. E esse aqui, pizza, vou colocar aqui para cima e vou aumentar um pouquinho também. Venho aqui, posição, ao centro, a imagem, vou colocar ela um pouquinho para cima, pronto. E assim está ficando o nosso projeto. E uma coisa interessante aqui também, que eu acabei esquecendo de comentar, é sobre a gente usar aqui as réguas que o Canva oferece. Para que isso? Você vai entender melhor. Aqui em cima eu vou vir em arquivo e aqui você vai vir em configurações de visualização. E aqui você vai selecionar essa opção de mostrar réguas e guias. Pronto, observe que aqui em cima ele abriu para a gente essa parte aqui, né, de uma régua que a gente consegue estar puxando aqui e colocando essas linhas guias de referência. E por que é interessante a gente usar isso? Por exemplo, nesse post aqui do Instagram que eu estou fazendo, que é o tamanho de 1080 por 1350, observe o seguinte, lá no Instagram, quando a gente vai abrir lá um perfil, as imagens elas vão aparecer quadradinhas no perfil da pessoa. Então, para que fique interessante o nosso post, na experiência ali de quem estiver visitando a página ali onde está o post, é interessante que você trabalhe nessa área que vai ficar aparecendo ali para a pessoa. Então, como que a gente faz isso? Vou mostrar aqui na prática para você entender melhor. Um exemplo aqui é esse post. Observe o seguinte, aqui no meu perfil do Instagram, ele aparece quadrado, certo? Porém, quando eu clico, quando eu abro a imagem, ela está mais esticada, que é aquele tamanho que eu configurei e falei agora há pouco. Então, como que a gente faz para fazer com que a gente adicione aqui dentro do nosso Canva uma guia que fique no tamanho quadradinho? Então, vou mostrar aqui uma opção. Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui em formas, ver tudo, e você pega essa do quadrado, você coloca ele aqui, e agora você vai fazer o seguinte, você vai, segurando a sua tecla Shift, você vai aumentar ele aqui, certo? Por que segurando o Shift? Se eu não segurar a tecla Shift, conforme eu vou aumentando ele,
ele não vai aumentando proporcionalmente. Então, segurando a tecla Shift aqui, eu vou aumentando ele vai aumentando a imagem proporcionalmente, mantendo aqui o formato de um quadrado. E aqui agora eu posso vir em posição e verificar se ele está no meio e ao centro. Aqui já está certinho. E aqui agora eu posso usar esse quadrado como referência. Então eu posso vir aqui e agora eu abaixo aqui, eu puxo, né, da régua aqui, eu puxo essa linha guia e eu deixo ela bem aqui onde começa esse quadrado. Agora eu venho, puxo uma outra linha e coloco aqui aonde acaba esse quadrado. E aqui agora eu posso deletar esse quadrado que eu criei ali, que aqui dessa forma ele já mostrou aqui pra gente a linha de referência, que é nessa parte aqui onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai colocar os elementos de texto, para que assim quando a pessoa acesse o perfil ali no Instagram, na prévia ela consiga ver certinho ali o que está na imagem. Então aqui agora eu vou estar subindo esses elementos, porque eu vi que aqui em cima está sobrando mais espaço. Então eu posso selecionar aqui todos eles fazendo o seguinte. Eu selecionei esse daqui, né, fim de semana. Agora com a tecla Shift pressionada eu vou selecionando os outros elementos. E agora eu consigo estar mexendo aqui em todos de uma vez. Então vou deixar aqui em cima. Uma coisa aqui que eu vou fazer é diminuir aqui a transparência dessa imagem de fundo. Então vou vir aqui em transparência, vou diminuir ainda mais, deixar algo bem discreto assim. Pronto, dessa forma aqui eu acho que fica mais interessante. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, nesse post aqui de baixo tem esse efeito aqui de brilho. Eu vou copiar ele e eu vou colar aqui em cima dentro dessa arte. Porém eu vou estar alterando aqui a cor dele. Então eu vou vir aqui em cima em cor, vou deixar na cor branca mesmo. E aqui eu vou estar posicionando aqui embaixo. E eu vou estar também diminuindo aqui a cor dele. Então, vou deixar em transparência, vou deixar algo 45. E aqui agora eu vou duplicar e vou colocar um aqui em cima, para ver como é que fica. Pronto. Aqui, mais ou menos. Tá, e aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou certificar que esse elemento ele não está cobrindo essas outras coisas aqui. Eu quero que esse brilho fique na parte de trás. Então eu venho aqui, clico nele e aqui em camada eu vou colocar em enviar para trás. Pronto, esse aqui também. Eu vou colocar camada, enviar para trás. Pronto, ficou dessa forma aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui é alterar essa imagem dessa pizza que eu peguei, que eu não estou curtindo tanto. Então o que eu posso fazer? Aqui em elementos, aqui dentro do Canva, vou buscar por pizza. E aqui eu vou ver se eu encontro alguma outra interessante também. Aqui em fotos. Por exemplo, essa imagem aqui. Então eu posso clicar nela e posso apagar essa imagem aqui. Vou estar aumentando o tamanho dela aqui. Pronto. E aqui em posição vou deixar ao centro. E aqui eu vou estar subindo ela um pouco. Pronto. Aqui eu vou rotacionar ela um pouquinho. Isso eu acho que fica mais interessante. Aqui agora. Pronto. Aqui. Pronto, acho que assim fica mais interessante. Então, fim de semana, combina com pizza. Aqui agora eu vou selecionar essa palavra pizza segurando o Shift e a minha imagem. Vou colocar também um pouquinho para cima. E aqui eu vou colocar algo relacionado a pedido. Então, por exemplo, eu vou colocar o WhatsApp aqui. Vou pesquisar aqui o WhatsApp. Elementos gráficos. Vou ver se ele mostra algum aqui gratuito para eu estar usando. Alguma opção gratuita. Ou então posso vir aqui no Google. WhatsApp logo. WhatsApp logo, PNG. Imagens. PNG para a imagem ficar com fundo transparente. E aqui agora eu venho em ferramentas. E aqui em cor eu coloco transparente. Que ele vai filtrar as imagens com fundo transparente. Como essa daqui, por exemplo. Então, vou clicar, salvar imagem, WhatsApp, tá certinho. Aqui agora eu volto aqui em Upload, fazer upload de arquivos e coloco aqui o WhatsApp.
Pronto, agora eu vou diminuir o tamanho da imagem. E aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar uma caixinha aqui em formas, ver tudo. Eu vou colocar essa daqui com a borda arredondada. Vou diminuir aqui. Deixar aqui, deixa eu dar um zoom para facilitar. Vou deixar o símbolo do WhatsApp um pouco para cá. E aqui agora eu vou alterar a cor de fundo, deixar um fundo branco mesmo. E aqui eu vou colocar aqui em texto, adicionar caixa de texto. E aqui eu vou colocar um número do WhatsApp. Então, vou colocar um número aqui como exemplo. Vou diminuir aqui o tamanho do texto. Diminuir um pouco mais. Aqui eu acho que fica interessante alterar esse estilo de fonte aqui. Então posso vir aqui em design e ver se eu acho algum estilo de fonte aqui também interessante. Ou então eu posso vir aqui clicando nele. Aqui em cima eu vejo algum estilo de fonte. Então, por exemplo, essa Inter aqui é mais simples, só que eu acho que fica interessante para esse caso aqui. E aqui agora eu vou encaixar essa imagem ao lado. Só que observe que ela ficou na parte de trás aqui. Por quê? Porque é meio que na ordem que eu vou colocando as coisas que ele vai ficando em cima do outro. Então, como eu tinha pegado primeiro essa imagem aqui do WhatsApp e colocado na minha arte, no meu design, se eu coloquei depois isso, então esse negócio ficou por cima, essa caixinha. Então aqui eu vou selecionar essa caixinha e vou colocar em camada e eu vou colocar mover para trás. E aqui agora já ficou certinho o símbolo do WhatsApp aqui. Aqui agora é só aumentar um pouquinho aqui. Eu vou diminuir o tamanho dessa caixinha aqui. Diminuir o tamanho também do logo do WhatsApp. Deixar centralizado aqui. Vou fazer o seguinte aqui também. Eu vou deixar esse espaço aqui até quase quebrar a linha. Tá vendo? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar próximo aqui. Segurando o Shift com os dois selecionados aqui, eu vou clicar em agrupar. E agora eu venho aqui em cima em posição, ao centro. Pronto, assim eu acredito que esteja bom. E aqui agora só falta uma chamada, que vai ser, faça o seu pedido. Então vou fazer o seguinte, vou adicionar uma caixa de texto. Colocar aqui, faça o seu pedido. E aqui eu vou colocar, pesquisar aqui a fonte Inter. Essa daqui. E aqui eu posso diminuir o tamanho da fonte por aqui também. Ou então diminuindo por aqui. Faça o seu pedido. Vou dar um zoom aqui. Diminuir. E aqui eu vou deixar na cor branca. Faça o seu pedido. Aproximar mais um pouquinho. E aqui observe que está todo o texto em letra maiúscula. Então posso mudar essa opção aqui, deixar dessa forma. E tirar o negrito também. Mas acho que fica mais interessante como estava mesmo. Isso. Então aqui está ficando dessa forma. Aqui eu posso fazer o seguinte. Segurando aqui o Shift, vou selecionar esses elementos, colocar um pouquinho mais para cima. E aqui agora eu vou adicionar aquele efeito de sombra, conforme eu tinha colocado na outra imagem. Então com ele selecionado, eu vim aqui em editar foto. E aqui em efeitos eu venho em sombra, coloco sombra projetada. E aqui eu vou estar alterando aqui a intensidade, tamanho. Posso estar alterando o ângulo também. Eu vou estar aumentando também o tamanho dessa imagem aqui. E aqui agora eu só vou subir um pouquinho esses elementos. Então estou segurando o Shift aqui, selecionando todos eles. Colocando aqui com a setinha do teclado um pouquinho mais para cima.
Aqui eu vou deixar ele centralizado e esse elemento aqui também ao centro. Então aqui agora só faltou eu colocar algo relacionado ao nome da pizzaria, que no caso tinha deixado aqui como Pizzaria do AD. Então vou vir aqui, vou copiar e aqui em elementos eu vou procurar por pizza, só que dessa vez em elementos gráficos, para ver se eu acho algo aqui, algum símbolo, alguma coisa aqui relacionada que combine mais com uma logo de pizzaria. Então eu gostei desse daqui, por exemplo, só que eu posso fazer o seguinte. Vou abrir aqui uma nova página, vou escolher essa de baixo, eu venho aqui em adicionar página, que essa daqui eu vou trabalhar só a logo, então vou arrastar aqui para essa página de baixo, que esse fundo, vou deixar assim mesmo, por enquanto, que aqui eu quero fazer o seguinte, vou pegar essa imagem aqui, e eu vou fazer o seguinte, aqui como ele está pizza, eu não quero usar essa parte aqui pizza, eu quero usar apenas essas bordinhas que apareceram aqui. Eu vou duplicar essa imagem aqui, então vim aqui, duplico, vou deixar aqui ao lado por enquanto. Vou vir aqui em cima em cortar. E aqui eu vou, nessa forma livre, vou apagar esse daqui onde está escrito pizza. Vou deixar assim, pronto. E agora eu vou pegar esse daqui, vou deixar bem alinhado aqui também. Venho em cortar. Só que dessa vez eu vou cortar esse daqui de baixo só, pronto. Então ficou dessa forma aqui. Aí agora eu venho, clico nesse aqui de cima, clico nesse de baixo e eu coloco aqui em agrupar. Que aqui agora no meio que eu vou escrever pizzaria do AD. Só vou ver algum outro modelo aqui de fonte também, então venho aqui em design, vou pesquisar aqui pizzaria para ver se eu acho alguma fonte aqui também interessante que combine. Então essa daqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa parte de adicionar uma nova página, que aqui eu vou colocar essa arte inteira, mas eu quero usar apenas essa fonte aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, com esse texto aqui selecionado, eu vou arrastar ele aqui para cima, e aqui agora eu vou colocar esse texto aqui, Pizzaria do AD. Pizzaria do AD, vou diminuir aqui o tamanho do texto. Aqui eu vou ajustar um pouquinho. Esse elemento aqui eu vou ver se está centralizado, posição ao centro. Esse aqui também já está centralizado. Então ficou dessa forma aqui a logo. Então vou aumentar o tamanho desse texto aqui um pouquinho, deixar ele centralizado, um pouquinho para baixo. Pronto, acho que assim está ótimo. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, esse processo aqui, né, foi só para criar uma logo bem simples aqui como exemplo. Então eu selecionei essa parte aqui do desenho da pizza, com a tecla Shift pressionada eu vou clicar em Pizzaria do AD e vou clicar em agrupar. Aqui agora eu posso clicar em Ctrl C e aqui dentro eu venho e coloco Ctrl V. E aqui eu posso posicionar de uma forma que fique interessante. Só que aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui esse logo. Com a tecla Shift do meu teclado eu vou selecionar esses outros elementos aqui de baixo. E aqui agora eu vou clicar em agrupar, venho aqui em cima, posição ao centro. Que aqui ele ficou alinhado, esses elementos aqui agora, eles ficaram alinhados, certo? Então acho que assim fica mais interessante. Agora aqui eu só vou fazer mais um ajuste, que eu acho que vai ficar ainda mais interessante. Eu vou inverter essas cores aqui, aonde está vermelho e onde está verde. Acho que vai ficar mais legal dessa forma. Então vamos lá. Eu vou arrastar aqui essa imagem de fundo para o lado, para eu ter acesso aqui ao fundo. E aqui onde está esse verde, eu vou colocar aqui esse vermelho. E aqui onde está o texto vermelho, eu vou colocar na cor verde. Pronto, aqui agora a imagem de fundo, vou selecionar ela, vou vir aqui em posição e vou deixar aqui alinhada como estava. E agora sim está pronto o nosso design. Agora eu vou excluir essas páginas aqui de baixo que eu estava usando como rascunho e agora eu posso baixar a arte aqui pronta. Então vou clicar aqui em cima em compartilhar, agora eu venho aqui em baixar, deixo essa opção marcada aqui de PNG porque a qualidade vai ficar muito boa e clico aqui em baixar. Pronto, esse daí foi o resultado da nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, você vai adaptando os conceitos que você aprendeu aqui conforme aí o nicho do seu cliente ou então os seus posts aí que você vai fazer para você mesmo. Na próxima aula você vai aprender como fazer carrosséis usando o Canva. Então eu te vejo na próxima aula.